Lucas e eu vou falar sobre as características físicas do estado de Alagoas. O clima pode ser dividido em três: úmido, subúmido e semiárido. O litoral é quente e úmido, enquanto no resto do estado predomina-se o clima semiárido, baixa umidade, chuvas irregulares e concentradas entre novembro e abril e longos períodos de seca. O sertão alagoano é a porção mais seca, e a maior parte da vegetação do estado é a caatinga. O principal sistema hidrográfico costeiro de Alagoas é o CELME, Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba, que fica no centro-sul da região metropolitana de Maceió. São duas grandes unidades hídricas, a Laguna Manguaba e a Laguna Mundaú, conectadas ao Atlântico e entre si por uma rede de canais estuários. Esse complexo é um ambiente de alta produtividade biológica, daí sua importância física e ambiental. Alagoas tem um potencial gigantesco para a economia sustentável, tanto pela posição geográfica estratégica quanto pela diversidade de biomas. Por isso, integrar a preservação ambiental com a geração de renda é fundamental, especialmente para as comunidades locais. Exemplos de setores a serem explorados são, por exemplo, o setor de energia, o sol e o vento do sertão possibilitando a descarbonização da matriz estadual, a agricultura por meio do próprio vermelho e do mel gera a proteção dos manguezais e da renda local. O turismo da barreira de corais incentiva a preservação marinha e a consciência ecológica. Já a indústria, com os resíduos de cana, fomenta a economia circular e a redução dos poluentes. O caso Braskem aconteceu em Maceió, capital de Alagoas, e teve origem na exploração de salgema realizada pela empresa durante décadas. O salgema é um mineral utilizado na produção de produtos químicos, e sua extração era feita por meio da abertura de grandes cavidades subterrâneas. Com o passar dos anos, essas cavernas perderam estabilidade, fazendo com que o solo acima delas começasse a afundar. Estudos do Serviço Geológico do Brasil concluíram que a desestabilização dessas cavidades foi a principal causa das rachaduras, fissuras e deformações observadas na cidade. Os primeiros sinais mais graves apareceram em 2018, quando moradores relataram tremores de terra, rachaduras em casas e fendas nas ruas. Com as investigações, constatou-se que o problema atingia principalmente os bairros do Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto, além de parte do Farol. À medida que o afundamento avançava, milhares de imóveis foram interditados e dezenas de milhares de pessoas precisaram deixar suas casas e suas moradias, transformando bairros inteiros em áreas praticamente abandonadas. Com mais de 3 milhões de habitantes e uma alta densidade demográfica, Alagoas é um estado que melhorou em vários aspectos ao longo dos anos. A taxa de mortalidade e desnutrição infantil diminuíram, e o acesso à saúde foi ampliado com programas como Saúde Até Você, focado em teleconsultas. A taxa de alfabetização também aumentou, assim como a qualidade do ensino, mas ainda se mantém abaixo da média. Apesar de avanços em infraestrutura e qualidade de vida, o Estado ainda está para trás na maioria dos índices em relação à média nacional, como expectativa de vida e acesso a saneamento básico. A economia do Estado de Alagoas é caracterizada pela predominância do setor de serviços, seguido pela indústria e pela agropecuária. Seu PIB apresentou 3,54% de crescimento entre 2023 e 2025, e a participação do Estado no PIB nacional foi menos de 1% de acordo com o IBGE. Entre as principais atividades econômicas de Alagoas destacam-se serviços e comércios, administração pública, agroindústria sucro-alcooleira, indústria de transformação, indústria química e petroquímica. Uma proposta fundamental para tornar a mineração mais sustentável é garantir uma fiscalização realmente independente. O caso Braskem mostrou que uma atividade de alto risco, realizada abaixo de uma área urbana, não pode depender apenas dos relatórios e dos dados produzidos pela própria empresa responsável pela exploração. Os estudos sobre a estabilidade do solo, das cavernas e dos planos de fechamento das minas precisam ser analisados por equipes externas, sem vínculo com a mineradora. Por isso, a proposta é criar auditorias geológicas independentes, revisão periódica por universidades e pelo Serviço Geológico do Brasil, inspeções frequentes da Agência Nacional de Mineração e divulgação pública dos dados em linguagem acessível. Assim, diferentes instituições analisam o mesmo risco, podem identificar sinais de instabilidade antes que os danos avancem. Fiscalizar de forma independente fortalece a prevenção, a transparência e a responsabilização. Em uma mineração sustentável, o risco precisa ser controlado antes que o dano aconteça. As principais oportunidades para o desenvolvimento sustentável de Alagoas envolvem investimentos em infraestrutura, energias renováveis, turismo sustentável, agricultura e mobilidade urbana. O Estado tem buscado atrair novos investimentos por meio de políticas públicas voltadas ao crescimento econômico, aliado à preservação ambiental. Além dessas oportunidades, o caso Braskem demonstrou a importância da governança ambiental para o desenvolvimento sustentável. Após a identificação da relação
Entre a mineração de salgema e o afundamento do solo, diferentes instituições, como o Serviço Geológico do Brasil e a Defesa Civil, passaram a atuar no monitoramento das áreas de risco, na fiscalização e na proteção da população atingida. A Braskem foi obrigada a financiar indenizações, a realocação de moradores e ações de recuperação ambiental, como o reflorestamento de áreas de manguezal e o monitoramento dos aquíferos. Apesar desses avanços, ainda existem desafios, como a recuperação das áreas afetadas, a transparência na gestão dos recursos e a garantia de uma reparação justa para todas as famílias. Para garantir um desenvolvimento realmente sustentável em Alagoas, nós precisamos aprender com o passado. Estudos geológicos recentes mostram que o subsolo e a geologia de Maceió são altamente complexos, intercalando sal e folhélio, que são rochas bem mais frágeis. Foi essa combinação que levou às deformações no solo da capital. A grande oportunidade de desenvolvimento sustentável agora é a prevenção obrigatória, começando com a modelagem geológica em 3D para estudar a formação geológica, simulações digitais para garantir a sustentabilidade das cavernas subterrâneas e a atualização desses modelos em tempo real. A grande oportunidade de desenvolvimento sustentável agora é a prevenção obrigatória, começando com a modelagem geológica em 3D para estudar a formação geológica, simulações digitais para garantir a sustentabilidade das cavernas subterrâneas e a atualização desses modelos em tempo real. As principais características ambientais de Alagoas envolvem tanto suas riquezas naturais quanto importantes desafios ambientais. Um dos maiores problemas é o caso Braskem, em Maceió, onde a mineração de salgema provocou o afundamento do solo, causando assim a desocupação de bairros inteiros e impactos sociais e ambientais. Outro destaque é a poluição da Laguna Mundaú, causada pelo lançamento de esgoto, lixo e resíduos industriais, afetando a biodiversidade, a pesca e a saúde da população do estado. Além disso, a cana-de-açúcar é a principal atividade agrícola do estado e tem grande importância econômica, mas sua expansão contribuiu para o desmatamento da Mata Atlântica. Apesar disso, ações de preservação têm reduzido esse desmatamento nos últimos anos, mostrando assim a importância de conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação ambiental. Como forma de evitar situações semelhantes ao desastre ambiental da empresa Braskem, propõe-se a criação de um fundo preventivo de desastres ambientais para empresas mineradoras e de grande impacto ambiental. Esse sistema exigiria que as empresas depositassem recursos financeiros antecipadamente proporcionais ao risco de suas atividades, além da contratação obrigatória de seguros ambientais robustos. Os valores acumulados seriam destinados exclusivamente a ações emergenciais, como evacuação de áreas de risco, reassentamento de famílias, indenizações iniciais e recuperação ambiental. Dessa forma, os recursos necessários estariam disponíveis imediatamente após qualquer incidente, sem depender de decisões judiciais ou acordos posteriores. A implementação desse projeto poderia trazer mais segurança para Alagoas e para outras regiões sujeitas a riscos ambientais. Em caso de emergência, a população afetada receberia assistência rápida e adequada, reduzindo o sofrimento social e econômico causado por desastres. Agora eu vou falar sobre as dimensões do desastre de Braskem. A situação atingiu seu momento mais crítico em dezembro de 2023, quando a mina 18 entrou em alerta máximo devido ao risco iminente de colapso. Antes do acontecido, em 10 de dezembro, a mina apresentava um afundamento acumulado superior a 2 metros, levando a Defesa Civil a restringir a circulação de pessoas na região. No entanto, os impactos desse desastre começaram muito antes. Desde 2018, o afundamento do solo provocado pela exploração de salgema já havia causado evacuação de bairros inteiros, afetando cerca de 60 mil moradores e resultando no abandono de aproximadamente 14 mil imóveis. Além dos prejuízos sociais, houve impactos significativos na infraestrutura urbana. Serviços essenciais foram comprometidos, incluindo uma estação de tratamento de água que abastece centenas de milhares de pessoas e uma linha de VLT que atendia a região. Então, dando continuidade com o que a Letícia falou, eu vou falar um pouco agora sobre as ações governamentais pós-desastre Braskem. O que foi feito para minimizar os danos ocorridos ou até resolvê-los? Após o desastre causado pela Braskem em Maceió, o governo federal, o governo do Alagoas e diversos órgãos técnicos passaram a adotar medidas para reduzir os riscos e monitorar a região afetada.
Uma das principais ações foi o monitoramento contínuo, realizado pelo Serviço Geológico do Brasil, pela Agência Nacional de Mineração e pela Defesa Civil, com acompanhamento das minas e da subsidência do solo. Esse monitoramento se intensificou especialmente após a situação crítica da mina 18 em 2023. Também foram implementados programas de realocação e indenização para os moradores de bairros afetados, como Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Farol, que tiveram milhares de imóveis desocupados devido ao risco geológico. Além das medidas emergenciais, o desastre impulsionou o debate sobre a prevenção de riscos ambientais. Um exemplo foi o Gazeta Summit, que reuniu especialistas, gestores públicos e representantes da sociedade para discutir sustentabilidade, segurança ambiental e formas de evitar que tragédias semelhantes ocorram novamente. Essas ações mostram que o desastre da Braskem não gerou apenas impactos ambientais e sociais, mas também mudanças na forma como o poder público acompanha atividades de alto risco e planeja a gestão ambiental do Estado. O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, PNPDC, foi elaborado com participação ativa da sociedade civil, usando as considerações da parcela da população mais vulnerável a desastres. Tais considerações favoreceram um plano eficaz de prevenção a desastres e contenção de danos. É com base no PNPDC que podemos assumir que a escuta e entendimento do que a população civil tem a dizer sobre sua localidade é de suma importância, uma vez que é essa parcela da população que convive diariamente com os problemas ou com os sintomas do mesmo. Além disso, pesquisas mostram que os moradores de Alagoas sentiram sinais do desastre antes de seu acontecimento. Dado o exposto, pode inferir que um canal de escuta ativa e permanente terá grande impacto positivo na prevenção a desastres. O ideal a ser feito é manter uma linha de emergência para que moradores locais possam passar informações ao governo e o mesmo possa tomar as providências necessárias para garantir a segurança da população. Além disso, audiências públicas periódicas garantirão que toda a população seja ouvida. É importante ressaltar que a implementação de tais propostas deve ser feita de forma acessível, e tal implementação irá garantir que, na ocorrência de um novo desastre, o governo tenha tempo, recursos e informações o suficiente para garantir que, caso o desastre não possa ser impedido, a população seja evacuada a tempo e não haja fatalidades. Vou falar sobre o princípio da precaução aplicada à mineração em Alagoas. A ideia central desse princípio é simples. Se existe a possibilidade de um dano grave ao meio ambiente, não se pode esperar ter certeza absoluta para agir. A dúvida por si só já justifica medidas de proteção. Isso, inclusive, está previsto internacionalmente na Declaração do Rio de 1992, que estabelece que todos os países devem observar esses princípios de acordo com suas capacidades. A Braskem explorava salgema no subsolo de Maceió e os sinais de risco existiam desde os anos 1970. Em 2018, moradores começaram a sentir tremores em rachaduras e ver rachaduras nas paredes de suas casas. Investigações posteriores revelaram que a empresa já tinha conhecimento do afundamento do solo antes mesmo dessas rachaduras aparecerem. O resultado foi devastador. O Ministério Público Federal denunciou a Braskem 15 pessoas por crimes gravíssimos, poluição que tornou áreas impróprias para a ocupação humana e, principalmente, a apresentação de estudos ambientais falsos.